Antes que o tempo fosse tempo, já havia um propósito. No princípio, quando a vastidão era apenas um sussurro e o universo ainda repousava no ventre do invisível, Deus, o Eterno, o Insondável, o Alfa e o Ômega, contemplou não apenas a criação, mas o coração dela, os escolhidos. Eles não foram escolhidos por mérito, força ou aparência. Foram escolhidos por algo mais antigo que as estrelas, o desígnio divino. Imagine um campo onde o tempo não toca. Lá, antes de o primeiro raio de luz ferir a escuridão, Deus já havia escrito nomes com fogo invisível em seu livro. Esses nomes eram daqueles que seriam separados, não por serem melhores, mas por estarem dispostos a carregar um peso que poucos aceitariam, o peso da promessa, da fidelidade, da luta invisível contra as trevas mais profundas. Os escolhidos foram selados com um chamado que ecoaria através dos séculos. Eles nasceriam em famílias comuns, em lugares desprezíveis aos olhos do mundo. Cresceriam com dores, dúvidas, medos, como qualquer outro. Mas dentro deles arderia algo inapagável, um fogo sagrado, uma inquietação santa. Há um momento, no tempo de cada escolhido, em que o céu se inclina sobre a terra. Pode ser numa noite solitária, numa dor insuportável, ou numa revelação silenciosa. Ali, Deus sopra, não nas orelhas, mas no espírito, e o coração que dormia desperta. Foi assim com Moisés, fugitivo e assassino, chamado de dentro de uma sarça em chamas. Foi assim com Davi, o esquecido pastor, ungido rei ainda criança. Foi assim com Maria, uma jovem comum de Nazaré, que carregaria o Salvador no ventre. Foi assim com Paulo, perseguidor de cristãos, transformado em apóstolo dos gentios no clarão de uma luz que o cegou para ver. O chamado não respeita lógicas humanas. Ele invade, transforma, quebra, constrói. E os escolhidos respondem, não porque são fortes, mas porque são rendidos. Ser escolhido não é um privilégio, é uma responsabilidade. Deus não escolhe para exaltar, mas para lapidar. Cada escolhido entra em uma fornalha, pois o ouro só brilha após o fogo. Eles serão traídos, esquecidos, perseguidos, caluniados. Serão jogados em covas com leões, em fornalhas ardentes, em desertos sem água. Seus sonhos morrerão, e suas forças os abandonarão. Mas aí está o segredo, é quando tudo acaba que Deus começa. Porque os escolhidos não andam por vista, mas por fé. Não confiam em si, mas naquele que o chamou. Quando o mundo diz acabou, Deus sussurra, agora é a minha vez. No tempo certo, e só Deus conhece esse tempo, os escolhidos se levantam, não como heróis do mundo, mas como instrumentos do céu. Eles não falam palavras vazias, falam com autoridade. Suas mãos não apontam glória para si, apontam para a cruz. Sua caminhada não busca tronos, busca almas. Eles são aqueles que transformam ambientes, curam feridas, restauram lares, libertam cativos. Não porque têm poder em si, mas porque carregam o Espírito do Deus vivo. Se quiser reconhecer um escolhido, não olhe para fama, dinheiro ou aplausos. Olhe para as cicatrizes que ele carrega, mas que não o pararam. A mansidão em meio à guerra. A fé que resiste à lógica. A voz que proclama mesmo quando ninguém ouve. Os escolhidos são como tochas acesas em meio à escuridão. Eles não brilham por si, mas refletem a luz de Deus. Eles foram levantados para este tempo. São a resposta às orações silenciosas. São os remanescentes que não dobraram seus joelhos a Baal. São os que, como Esther, sabem que nasceram para um tempo como este. Agora, ouça com atenção, e se você for um deles, e se a inquietação no seu coração for o eco de um chamado eterno, e se as dores que você passou foram, na verdade, o treinamento de um guerreiro do reino, e se Deus está te chamando, não para ser mais um, mas para ser o escolhido que se levanta quando todos caem, a história dos escolhidos de Deus não está encerrada. Ela está sendo escrita agora,
com sangue, suor e fé. E talvez, só talvez, seu nome já esteja nela. Porque os escolhidos não são perfeitos. São dispostos. E Deus faz o resto. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O mistério da escolha. Por que Deus escolhe alguns? Porque, entre tantos, Ele estende a mão a poucos, e os marca com sua presença. Não é pelo sangue nobre, não é pelo nome, não é pela aparência. É porque Ele vê o invisível, ouve o que ninguém ouve, sabe o que ninguém sabe. Deus não escolhe pelo exterior, Ele escolhe pelo propósito escondido no coração. Ele vê, no mais profundo de cada alma, sementes que o mundo nunca notou, mas que Ele plantou com suas próprias mãos. E então, no tempo certo, Ele chama. Mas o chamado não é uma escada dourada para o céu. Não. O chamado é um portal para a guerra. O vale da decisão. Todos os escolhidos passarão por um lugar. O vale da decisão. É lá que eles descobrem quem são e quem Deus é. Imagine isso. Um jovem chamado Elias caminha sozinho por um deserto. Ele acabará de desafiar reis, profetas falsos, multidões. Viu fogo cair do céu. E agora, foge de uma mulher, Jezabel. Medo, exausto, quer morrer. Deita-se sob um zimbro e diz: Senhor, basta. Ali, no pó, na lágrima quente e na solidão sufocante, Deus o encontra. Não com trovões, nem terremotos, nem fogo, mas com um sussurro suave, um toque que cura, uma voz que restaura. Elias descobre ali uma verdade brutal e linda. Você não foi escolhido para vencer sempre. Foi escolhido para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Os marcados pela dor. Os escolhidos não têm uma vida fácil. Eles são perseguidos, rejeitados, testados. Mas cada dor tem propósito. Cada lágrima vira linguagem. Cada ferida vira cura para alguém. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Por quê? Porque um dia ele teria que dizer a seus traidores: Deus me enviou à frente para preservar vidas. A dor dele virou salvação para uma geração inteira. Os escolhidos aprendem, no silêncio da prisão, o som da voz de Deus. Eles aprendem, no escuro do poço, a olhar para cima. Aprendem, na rejeição dos homens, o abraço do céu. A vida dos escolhidos. Os escolhidos vivem diferente. Eles amam quando são odiados. Servem quando ninguém vê. Obedecem quando dói. Oram mesmo sem forças. Perdoam quem não merece. Eles carregam a presença de Deus não no bolso, mas no coração. Eles são fogo ambulante, luz em corpo humano, esperança viva. Vivem como estrangeiros nesta terra. Sabem que aqui não é o lar. E por isso, não se vendem, não se corrompem, não se curvam. Preferem perder com Deus do que vencer com o mundo. Porque Deus nos escolheu. Porque Ele é Pai. Porque Ele é amor. Porque Ele viu em nós, mesmo sujos e quebrados, um reflexo de Ele mesmo. Ele nos escolheu para levar luz onde há trevas. Para ser resposta onde há desespero. Para ser testemunho onde há dúvida. Ele nos escolheu para sermos ponte entre o céu e a terra. Não somos especiais por nós. Somos especiais porque carregamos algo que o mundo não entende: a glória de Deus em vasos de barro. O legado dos escolhidos. Você quer saber quem são os escolhidos? São aqueles que ajoelham quando tudo está desmoronando. Que pregam a verdade mesmo quando isso custa amizades. Que amam os inimigos e choram pelos perdidos. Que falam com o céu e caminham entre os homens como Jesus. Esses não buscam palco. Buscam a presença. Não querem glória. Querem a cruz. Não querem holofotes. Querem ser morada do Espírito. Se você está ouvindo isso, não é por acaso.
Você sente essa inquietação no peito? Essa dor que ninguém vê? Essa fé que te mantém de pé mesmo sem entender? Talvez você seja um deles. Talvez Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Talvez seus desertos, suas perdas, seus silêncios, eram preparação. E agora Ele diz: levanta, eu estou contigo. Você é meu. Você é um escolhido. Os escolhidos de Deus são a resposta para o caos. São o eco da eternidade em meio ao barulho da terra. Eles caem, mas não ficam. Sofrem, mas não param. Sangram, mas continuam. Porque neles vive uma promessa: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se você foi escolhido, nem o inferno inteiro poderá impedir o que Deus vai fazer através da sua vida. Essa é a história de quem são os verdadeiros escolhidos de Deus. Se você gostou dessa história, deixa seu like. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Agora vamos fazer uma oração. Pai Santo e Eterno, diante da Tua Majestade me prostro, não como alguém que entende tudo, mas como alguém que sente o Teu chamado ecoando na alma. Senhor, eu não entendo porque Tu me escolheste. Não sou o mais forte, nem o mais sábio, nem o mais digno. Mas se o Senhor viu algo em mim, então eu me rendo. Toma-me por inteiro. Quebra o que for preciso quebrar. Molda o que for preciso moldar. Mas não permitas que eu viva abaixo do propósito que colocaste em mim. Deus dos montes e dos vales, ensina-me a te servir no silêncio, a te obedecer na dor, a te seguir mesmo quando o caminho escurece. Faz de mim uma tocha viva, um altar ambulante, um reflexo do Teu Filho Jesus neste mundo cansado. Senhor, eu sei, os escolhidos não vivem para agradar o mundo, mas para carregar o céu por onde passam. Então, mesmo que ninguém entenda, mesmo que zombem, que me esqueçam, que me rejeitem, eu vou continuar, porque fui escolhido por Ti, e isso me basta. Sela-me com Teu Espírito, reveste-me com Teu fogo, enche-me com Tua coragem, e que o mundo saiba, há um Deus vivo dentro de mim. Em nome de Jesus, o escolhido entre os escolhidos, eu oro, clamo e me entrego. Amém.